Provérbios, por favor. 22. Os antigos limites que teus pais... Não remova os antigos limites que teus pais... Diz amém. Diz amém. Se assenta, por favor. Queridos, no mês passado, nós trabalhamos sobre o tema Não remova os marcos antigos. E eu expliquei o que era um marco. Mas para nós nos familiarizar, para ficar entendido do que o assunto, eu quero só relembrá-lo do que eu falei no mês passado. Para quem não sabe, marco, ou marcos, ou limites, era uma cerca. Eram limites que eram estabelecidos em uma propriedade. E ninguém podia ultrapassar esses limites ou esses marcos. Espiritualmente falando, esses marcos são princípios e valores espirituais que foram estabelecidos por Deus. E esses marcos ou esses limites, ele separa o homem do bem e do mal, do puro e do impuro, do santo e do profano. O conselho que Provérbios nos dá é não remova os antigos marcos. Não queira remover ou apagar os marcos ou os limites que Deus determinou. Os marcos ou limites de Deus estão sendo cada vez mais removidos e retirados da vida de muitos crentes nas igrejas. Só que, ainda bem que Deus pode contar com uma geração que não se cala, com uma geração que está sendo encorajada a fortalecer a igreja com aquilo que Deus ordenou. Ainda bem que nós estamos vivendo em uma geração que não se cala, uma geração que não remove os limites que Deus estabeleceu. A Bíblia, ela nos mostra alguns homens, mulheres, que removeram os limites de Deus, que ultrapassaram esses limites estabelecidos por Deus. E as consequências de tal ato é desastrosa na vida dessas pessoas que removem os marcos de Deus das suas vidas. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós estamos removendo os marcos ou os limites de Deus. E todas as vezes que nós desobedecemos, haverá uma consequência, e não se engane, essa consequência será mais cara do que nós podemos pagar. A verdade, queridos irmãos, que sou eu que escolho ser um fortalecedor ou um removedor dos marcos ou dos limites de Deus. Quando eu tiro a visão de Deus e ponho a minha visão, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou removendo os marcos de Deus. Eu estou removendo os limites que Deus criou. Quando eu deixo de ler a Bíblia, ou quando eu desprezo o que a Bíblia diz, eu estou removendo os marcos de Deus. Deus ordenou a Adão e Eva que não comessem do fruto
proibido, ou da árvore, da ciência do bem e do mal, Adão e Eva desobedeceram a ordenança de Deus. Adão e Eva comeram do fruto que Deus havia proibido a eles, que Deus havia estabelecido para eles. Então agora Adão e Eva removem os marcos de Deus. O marco que Deus havia determinado para eles. Por essa desobediência, Adão e Eva acabaram sendo expulsos do paraíso. O resultado disso, surgiu a primeira mentira. Resultado disso, surgiu a primeira maldade. Resultado disso, o primeiro adultério. Resultado disso, o primeiro gole. Resultado disso, o primeiro crime. Resultado disso, a primeira desconfiança. Resultado disso, a primeira traição. A partir daí, o homem perde a sua inocência. Porque no jardim o homem era inocente. Mas a partir do momento que ele ultrapassa os limites de Deus, a sua inocência é tirada. O homem perde a inocência. E ele perdeu a inocência, ele perdeu a intimidade com Deus. E a verdade, queridos e prezados irmãos, que é dentro da nossa casa que mais nós costumamos ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Quando? Como e quando? Quando nós tomamos uma atitude de acabarmos levando maldição para um lugar que deveria ser um lugar santo. O nosso lar é um pedaço do céu, ou pelo menos deveria ser um pedaço do céu. Quando Deus olha para Josué e disse para Josué entrar em Jericó, destruir a cidade, matar homens, mulheres, crianças, e não era para levar nada da cidade de Jericó, a Bíblia diz que Acã, ele vê uma capa babilônica, uma cunha de ouro, e Acã leva. Acã, ele removeu o marco que Deus havia ordenado e fora conquistar a cidade de Jericó. E quando eles entram na cidade, a ordem foi para que toda a prata, todo o ouro, todo vaso de metal, de ferro fosse consagrado ao Senhor. Acã, ele remove o marco que Deus havia dito que não era para remover. Acã trouxe escondido de Jericó uma capa de 200 ciclos de prata, uma capa, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, ou seja, a maldição entrou na casa de Acã, na tenda de Acã. O fato de Acã ter desobedecido a voz de Deus, ou quebrado o limite de Deus, toda a família de Acã foi punida com a morte, porque Acã removeu um marco que Deus havia determinado. Preste atenção que Acã pratica o mal, remove, mas quem paga é a sua família. Tem crente que compra e leva pirataria para dentro de casa, e pirataria é um pecado. Tem crente que compra coisas falsas, é um pecado. É mais barato, e a gente gosta de coisa barata. Se é pirata, é pecado. Acã leva a pirataria para dentro de casa. E quando ele leva a pirataria, a sua família paga a consequência e morre. Deus olha para Josué e disse: tem pecado no arraial. Tem pecado no arraial. Tem pecado no arraial. E aí, Acã leva para dentro de casa. E quando ele leva para dentro de casa, a sua família paga a consequência dos atos de Acã. A Bíblia diz que Deus olha para Manoá e disse que Manoá teria um filho. E agora a Bíblia diz que esse filho de Manoá se chamaria Sansão.
Ele deveria se apartar de bebida forte, não podia tocar em morto, não podia casar com as mulheres etéias daquele tempo, não poderia casar com as mulheres de outras nações. A Bíblia diz que Sansão, ele remove os marcos de Deus quando ele mata o leão e joga o leão para fora do caminho. Dias depois, Sansão passa e Sansão pega o mel do leão morto. Sansão leva o mel para os seus pais. Muitos crentes estão levando coisas estranhas para dentro do seu lar. Muitos crentes estão levando DVDs pornográficos para dentro de casa. Muitos crentes estão levando revistas pornográficas para dentro de casa. Sansão, pegando aquilo que é morto para levar para um lugar de vivo. Sansão está comendo mel e dizendo, é saboroso, mas Deus está dizendo, é podre. Sansão está dizendo, não há nada mais doce do que o mel. Deus está dizendo, é pecado, porque o voto do nazireado está sendo quebrado. Sansão leva o mel para os seus pais. E o problema aqui é que tem muita gente levando revista, DVD, tantas patifarias para dentro do seu lar. E vai doer. Tem crente que o seu celular é cheio de vídeos, fotos, filmes pornográficos. Crente. Se Deus pegar seu celular aqui agora, o que ele encontra no seu celular? Se Deus pegar e falar, deixa eu dar uma olhada no seu celular, me dá o seu celular, o que Deus vai encontrar aí? Qual é o tipo de conversa que Deus encontra? Davi, ele remove os marcos de Deus quando ele olha e deseja Batseba. Ele leva Batseba para dentro do palácio. E tem crente que diz que na sua casa isso não acontece não, pastor. Será que não? Será que não acontece isso dentro da sua casa? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu pergunto, na tua casa você não vê novela na Globo? Na sua casa você não assiste adultério, porque se está assistindo novela, tem adultério. Se tem novela, tem pedofilia. Se tem novela, tem prostituição, tem crime, tem homossexualismo, tem violência dentro da sua casa. Não. Isso não é o pior. O pior é que tem crianças, adolescentes assistindo junto com você. O pior não é você assistir essas patifarias. O pior é os seus filhos estar sentados no sofá assistindo estas misérias. Filmes com cenas pesadas e os filhos assistindo com o pai, com a mãe, os erotismos, nudez, palavrão pesado diante dos olhos das crianças. Mas uma coisa Jesus diz: ai daquele que fazer tropeçar um desses meus pequeninos. O problema não é o ator e a atriz. O problema é os pais botarem os seus filhos para assistir junto deles. Sabe qual é o pior?
é que os pais nem se importam o que os seus filhos estão assistindo na sala de casa com eles. Porque tudo parece normal. Não é normal o seu filho ver pedofilia. Não é normal o seu filho ver erotismo. Não é normal o seu filho ver nudez. Não é normal o seu filho ver prostituição, adultério. Não é normal. Na verdade, os pais perderam o senso de discernir o que é bom e o que é mal para seus filhos. Só que agora que dói. Para eles, para os pais que perderam o senso do que é bom e o que é mal para os seus filhos, no dia do juízo final, muitos pais responderão por isso. Hoje pode ficar tudo tranquilo, mas no dia do juízo final o preço vai ser caro. Você vai pagar um preço por colocar essas patifarias para os seus filhos. Então abre os seus olhos, começa a olhar o celular dos seus filhos, começa a olhar o celular das suas filhas, começa a olhar o que você vê. Espere que você vai ver o dia do juízo final. Sabe o que é interessante? Que tem crente que não passa meia hora lendo a Bíblia, mas passa a madrugada assistindo coisa que não presta. Vou repetir de novo. Sabe o que é interessante? Que tem crente que não passa meia hora lendo a Bíblia, mas passa pela madrugada na internet vendo o que não edifica na sua casa. Tem igrejas que estão removendo, ou que os marcos de Deus já foram removidos dela faz tempo, ó. Porque se aceita pessoas que estão como a mulher samaritana, no 6º casamento. Não tem nada a ver. Deus só quer o seu coração. Não, mas que a gente te aceita do jeito que você está, bem do jeito. A gente só interessa o seu dízimo. E sabe qual é o pior? Que dentro das igrejas ninguém quer mais ouvir mensagem que fala de santidade. Ninguém quer mais ouvir mensagem que fala de pecado. Ninguém quer mais ouvir mensagem que fala da cruz. Ninguém quer mais ouvir mensagens que fala de renúncia. Ninguém quer mais ouvir mensagem que fala, ah, meu Deus do céu, que fala de arrependimento. Ninguém quer mais ouvir mensagens que fala de arrebatamento. Não, pastor, não gasta mais pregar sobre isso. A gente não está acostumado com essas coisas. Querido, não se engane. A melhor mensagem é aquela que confronta os nossos pecados. Eu preguei ontem lá em Araruama, e na hora de eu vir embora, uma irmã me parou e disse, pastor, enquanto o senhor estava pregando, Deus falava comigo, e eu falei com Deus que eu ia entregar, se eu tivesse a oportunidade de chegar perto do Senhor, ainda que seja depois do culto. Deus manda dizer para o senhor, não pare de pregar o que o senhor tem pregado. Porque Deus te chamou não foi para passar a mão na cabeça de ninguém. Não pare de pregar o que o Senhor tem pregado, porque Deus te chamou para pregar o que o povo não gosta de ouvir. Então lá vai a mensagem. Então pare de fazer aquilo que é errado. Esse é o tempo da igreja voltar aos primórdios. Esse é o tempo da igreja voltar a pregar a santidade. Esse é o tempo da igreja voltar aos marcos de Deus.
É tempo da igreja colocar limites em certas coisas. Passa a colocar limites dentro da sua casa. Hora para chegar, hora para sair, hora de dormir, tem que dar limites. E sabe o que é pior, pastores? Que quando a gente, ou quando o pastor vai pregar essas coisas, ele tem que ficar pedindo o povo para ficar parando de conversar. Porque essa mensagem é chata. Tá vendo aí, ó? É para fulano. Ó, fulano deveria estar aqui, né? Não, é tu mesmo. Porque essa mensagem dá dor de barriga. Essa mensagem dá sede. Essa mensagem provoca não sei o que. Parece que dá um formigamento na gente, que a gente não consegue parar para ouvir essa mensagem. Mas agora começa uma mensagem de toma e vitória, todo mundo não se mexe. Mas essa mensagem começa a incomodar. Porque tem uns tagarela dentro da igreja, que na hora da mensagem conversa. Ô Deus, fala ou você fala, rapaz? Por quê? Porque a gente está perdendo respeito dentro da casa de Deus. Já não há mais respeito na hora da palavra. Na hora do louvor, todo mundo fica sentado. Na hora do louvor, todo mundo gosta. Na hora do louvor, todo mundo pula. Mas na hora da mensagem, ninguém fala nada. Na hora da mensagem, levanta e vai embora. Mas na hora do louvor, é 2h30 de louvor e 15 de pregação, tá bom. O mesmo tanto de tempo que seria do louvor, teria que ser de pregação. Se é 2 horas de louvor, tem que ser 2 horas de palavra. Só que as nossas festas só são cantoria, e nada de palavra. Por isso tem crente fraco, por isso que tem crente doente, por isso que tem crente voltando para trás, porque falta a palavra. Quem ama a palavra, levanta a mão lá em cima. Pelo poder desta palavra, seja tocados pelo Espírito. O problema é que os crentes se tornaram insensíveis à mensagem da santidade. Insensível à mensagem de arrependimento. Não, pastor, não gasta tudo isso não. Pastor fulano de tal pegava leve. Ele pegava leve porque ele não quer te levar para o céu. Porque quem é do céu prega a santidade. Quem é do céu prega a cruz. Quem é do céu prega contra o pecado. Quem é do céu abomina o pecado. Deixa eu ver quem é do céu. Amacandoracé. Quem é do céu? Quem é do céu? Quem é do céu? Muitas pessoas insensíveis à palavra de arrependimento. Elas se tornaram frias. Pior, a palavra de Deus já não toca mais no coração deles, porque perderam o temor. Durante a semana, são poucos que lêem a Bíblia, são poucos os que oram. E ainda sabe qual é a desculpa deles? Não tenho tempo. Tempo você tem. A questão é que a Bíblia e nem Deus é sua prioridade. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia.
mas tem tempo para assistir novela. Tem tempo para assistir pornografia e se masturbar. Tem tempo de cobiçar a mulher dos outros. Tem tempo de ficar olhando para a coxa das irmãs. Tem tempo de falar mal do pastor. Tem tempo para falar mal da diretoria. Tem tempo para falar mal dos jovens. Só não tem tempo de orar. Só não tem tempo de consagrar. Só não tem tempo para adorar. Mas eu estou pregando para uma igreja que tem tempo para levantar a mão para adorá-la. Deixa eu ver, essa igreja está aqui. Deixa eu ver quem veio para adorar. Com a mão levantada, 5 minutos de adoração. Ai, a canda, lama chebenderecas. Ai, anda, canda, abre a canda, vai. 5 minutos de adoração agora. Espírito, começa a bairar nessa casa. Aonde tiver um crente que não remove os marcos, começa a pegar ele, começa a pegar ela, começa a pegar ele, começa a pegar ela, começa a renovar agora. Recebe a glória. Já tem gente entendendo, já tem gente pegando, já tem gente sendo tocado, já tem gente sendo tocado, já tem gente sendo tocado, já tem gente sendo tocado. Se essa palavra não tocar tua alma, nada mais toca. Alamaia, canta, alamaxebe, né? Recebe que novo, que novo, que novo, que novo. Recebe que novo, que novo, que novo, que novo. Recebe que novo agora. Sabe o que é interessante? Que dia de culto, o dia do culto de doutrina é o dia que a igreja fica mais vazia. Porque os crentes hoje não gostam de doutrina. Não. Hoje a gente tem que mudar. Não pode ser doutrina. Porque quando se fala de doutrina, vai bater. A doutrina não bate em quem está certo. Essa mensagem que eu estou pregando aqui não bate em quem anda certo. Essa mensagem só bate em quem anda errado. E para quem anda certo, ontem a irmã disse para mim, olha, Deus não te chamou para pregar só para os jovens, não, para essa geração não. Prega para aquela geração que está dentro da igreja, que está esquecendo da doutrina. Prega para aqueles cabeça branca que está pintando o cabelo de preto, que antigamente era um pecado para eles, hoje não é. Salomão escreve dizendo que a força dos jovens, a beleza do jovem é a sua força, mas a força dos velhos são os seus cabelos brancos. Jesus disse, não se pode tornar um fio de cabelo branco no preto. Quer ficar novinha. Aí bota uma roupinha justinha, apertadinha, parecendo uma menininha de 12. Vai, ó. A Bíblia diz que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas. Ô irmã,
Você tem que ser espelho para as novinhas. Só que tem uma irmã aí que está faltando vergonha. Não. Principalmente as casadas. Não tem um marido lá na casa, não? Para te ensinar como é que se veste. Mas tem uns bananas dos maridos que gostam de ver a mulher apertada. Tem uns bananas dos maridos que gostam de ver a mulher mostrando as coxas. Quer mostrar, mostra no quarto pro seu marido. Eita Jesus! Quer mostrar, mostra no secreto, rapaz. Na casa de Deus não é passarela de desfile, não. Aqui é lugar de adoração. O lugar da nudez não é aqui. Aqui é lugar de santidade. É lugar de santidade. Santidade, santidade, santidade. Volte a santidade, volta a santidade. Culto de doutrina é o mais vazio de todos os cultos. Toda segunda-feira é o nosso culto de doutrina. É o culto mais vazio. Porque os crentes não querem mais aprender porque eles já sabem demais. Sabe por que você não cresce? Porque você não gosta da doutrina. Você não faz questão mais de ler a Bíblia. Pior é que no dia do culto da ceia, como hoje, muitos crentes vêm participar da ceia cheio de pecado. Porque durante o mês não veio para a doutrina tirar o pecado. Porque o que tira pecado é doutrina. O que tira pecado é mandamento. O que tira o pecado é a palavra. A palavra ainda tira adultério. A palavra ainda tira fornicação. Ah, meu Deus. A palavra ainda tira fofoca. A palavra ainda tira pecado debaixo do tapete. A palavra ainda salva. Ah, meu Deus. Deixa eu ver quem já fez o exame da sua própria vida. Então examina, pois, o homem a si mesmo. Depois come desse pão e bebe desse cálice. Examina a tua vida. Levanta a mão para o céu, por favor. Levanta as suas mãos ao céu. Levanta a mão para o céu. Ai, a cando mende que a maia. Ai, a combonda canto manai. Amando que minaia come a derga baia. Ora, andada canto. Alabandara cantorá. A presença de Deus vai começar a tomar agora. A partir de 15 segundos agora, a glória de Deus vai tomar a casa. Alamando manda candoraia. Alamando comandar a ceia. Alamanda candara bracandai. Alamando comandar a ceia. Olha lá, já começou. Já começou. Olha lá. Começou, já começou a glória, toma.
Se Deus é vivo e Ele está nesta palavra, aonde tiver uma mão levantada, recebe uma sobrecarga de unção de Deus agora. Alamando Camaia, Alabracanto, Quebe andar a saio. Aonde tiver uma mão levantada, Espírito, começa a encher, 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 começa a encher. Olha lá, já está enchendo aqui, já está enchendo ali, já encheu, já encheu, já encheu, já sabe agora. Pega, 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 pega. Cadê os crentes batizados agora? Recebe batismo, recebe de novo, recebe agora. Deixa eu ver quem está ligado. Deixa eu ver quem está ligado. Ah, meu Deus, eu não estou pregando para a igreja gelada. Eu não estou pregando para uma igreja gelada. Eu estou pregando para a igreja renovada. Renovada, 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 renovada. Renova, 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 renova. Recebe o renova agora. Olha para mim. Deixa eu terminar. Senta aí, irmão, senta aí. Eu vou dizer sem medo de errar. Deus está dizendo nesta manhã para esta igreja: não remova os meus marcos. Deus está dizendo nesta manhã: eu vou começar a revelar quem é e quem não é. Deus está dizendo nesta manhã: eu vou expor, eu vou envergonhar, porque tem muitos disfarçados dentro da minha casa. Mas Deus vai começar a expor, Deus vai começar a revelar, Deus vai começar a colocar para fora. Alabranda Yosé, alabracanda, alabracanda, lamaia, orabacandorai, clamasteia. Deus vai passar em revista da sua casa. Deus vai passar em revista da sua casa. E quando Ele passar, cuidado, cuidado. Então hoje é dia de acertar a vida com Deus. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, Timóteo.
Zele da doutrina, obreiro. Zele da doutrina, jovens. Zele da doutrina, igreja. Não abandone a doutrina. Não deixe a doutrina. Ande na doutrina. Vive a doutrina. Cante a doutrina. Pregue a doutrina. Ata no teu dedo a doutrina. Ata nos teus dedos meu mandamento. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nela de dia e de noite. A nossa geração está sem marcos. A nossa geração está sem limites. A nossa geração está sem memória. O versículo 6 de Provérbios 22, Deus disse: instrui o menino no caminho que deves andar. Sabe o que Deus está dizendo? Ensina a ele os meus marcos. Ensina a ele os meus limites. Sabe o que isso significa? Isso são limites de Deus. São marcos que Deus criou para a família. Permaneça com a sua família dentro daquilo que Deus determinou. Se teu filho estiver orando, ele vai orar. Se teu filho estiver lendo a Bíblia, ele vai ler. Se teu filho estiver na igreja, ele vai vir para a igreja. Se teu filho tiver você prestando um culto de adoração, ele também vai adorar. Se o teu filho estiver pregando a palavra, ele também vai querer pregar. Por quê, pregador? Porque na verdade a igreja não começa aqui, a igreja começa dentro da minha casa. O meu culto começa dentro de casa. É quando eu agradeço pelo alimento. É quando eu agradeço pela roupa que eu tenho. É quando eu agradeço pelo café da manhã que eu tenho. É quando eu agradeço pela família que eu tenho. O meu culto começa em casa. Abençoe os meus filhos. Abençoe a minha esposa. Abençoe o meu marido. Abençoe o meu trabalho, as minhas finanças. O culto já começou. O culto já começou. O culto, deixa eu ver se o culto já começou em casa. Se começou em casa, só reflete aqui o que já fez lá. Lá você apresenta, aqui você se derrama. Se derrama. O culto começa em casa. 1, 2, 3, o culto começa. 1, 2, 3, só 3 pessoas disse. 1, 2, 3, o culto começa. O culto começa. Então começa cultuando em casa, bebê. Lembra da pandemia? Que as portas do templo fechou, os cultos eram na onde? Por que parou? Vai precisar Deus fechar as portas dos templos de novo para começar o culto em casa? Se o seu filho vê você mentindo, o que ele vai fazer? Tá cheio de filho mentiroso. Tá cheio de filho mentiroso, porque o pai e a mãe
é o pai da mentira. Apesar de ser o diabo o pai dela. Mas tem gente que mente mais do que o diabo. Tem gente que perde para o diabo. O diabo diz, epa, isso aí não foi eu não. Você já viu a história do fazendeiro que amarrou o cavalo? E deixou o cavalo amarrado, o diabo viu, passou e viu o cavalo amarrado no pau, com fome, com sede, agitado. O diabo disse, eu vou soltar esse cavalo. Passou, tirou o cabresto do cavalo, soltou o cavalo. O cavalo entrou lá no canavial, na plantação do vizinho, comeu. O vizinho foi lá e pegou a espingarda e pá no cavalo. O dono do cavalo foi lá no vizinho e pá. Aí o filho do vizinho foi lá e pá. Só foi complicando a situação. No final de tudo, a culpa foi de quem? A culpa foi de quem? Foi do diabo? Perguntaram, por que você soltou o cavalo? A culpa é sua, porque você soltou o cavalo. A culpa não é minha, não. A culpa é de quem foi. Pá! Eu só fiz soltar o cavalo. Agora, a maldade quem fez com o cavalo não fui eu. Eu soltei, porque o cavalo estava no pau, com fome e com sede. E a gente às vezes está atribuindo ao diabo uma coisa que não tem, o diabo não tem nada a ver. É o diabo, pastor, é o diabo. É o diabo, né? Não. Se o teu filho te ver você falando mal do seu pastor, uma hora ou outra ele também vai falar. Deixa eu te contar uma história. Um auxiliar de pastor um dia, ele auxiliava o pastor na hora de ir embora, no carro ele descia a lenha no pastor. Seu filho, apenas de 3 anos de idade, sentado no banco do carro, e ele metendo a lenha no pastor. Pau, 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 pau. Batendo no pastor, o pastor não presta, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Um dia, esse casal chamou o pastor presidente para ir almoçar na sua casa. Quando o pastor presidente senta na mesa, o menino disse, papai, eu posso falar? O pai disse, pode? Papai, é esse aqui que o senhor estava falando no carro? É desse pastor que o senhor estava falando que ele não presta, que ele é isso? E olha para cá, criança não. Cala a boca, meu filho. Não, papai, mas o senhor estava falando que ele não presta. Cuidado com o que você faz na frente de criança. Porque é uma coisa que talvez era só você que era, né, se está fazendo errado, só você saber, a criança vai espalhar para alguém uma hora ou outra. Não, pastor não presta. A criança vai chegar um dia, olha, papai falou que tu não presta. Mamãe falou que tu não presta. Ó, irmão, ó, mamãe falou que tu é fofoqueiro, hein? Cuidado. Cuidado. Se o pai rouba e o filho vê roubando, o que o filho vai fazer? Vai fazer o quê? Porque vai refletir o caráter do pai ou da mãe. O filho pegou algo de alguém, levou para casa, o pai não se importou, ele vai fazer sempre. Uma vez, isso aqui é pessoal, tá? Eu era criança ainda, eu tinha uns 6 anos de idade. Eu fui na casa de um moço que nós trabalhávamos, nossos pais trabalhavam juntos. Eu sei que hoje quase ninguém usa daquele relógio mais. Um relógio pretinho de pulseira de plástico. Ah, lembra dele? Aquele que bota para despertar. Pip, 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 pip. Eu cheguei na casa dele, vi aquele relógio e gostei. Falei, que relógio bonito. Fui embora. Escondi do meu pai. Quando eu ia sair, eu pegava o relógio.
escondida. Só que a casa caiu. Que o rapaz, dono do relógio, falou: olha, ô Juvenal, seu filho esteve lá em casa, o meu relógio estava em cima da mesa e depois que ele foi embora, eu cacei o relógio e ele não estava lá mais. E eu ia levar marmita para o meu pai na roça. O meu pai foi encontrar comigo 10 horas da manhã, no caminho. Da onde ele me encontrou até na casa do moço, foi uma pisa. Indo, e vou te contar, dá uns 5 km. Indo. E até o local onde eu ia, o certo, levar a marmita, foi e voltou. Eu peguei mais alguma coisa de alguém? Uma vez para nunca mais. Porque apanhei indo e apanhei voltando. E meu pai sempre fala, lá em casa, o único filho que menos apanhou foi o Ezequias. Porque tomei a pior pisa para nunca mais apanhar. E a verdade, eu não era flor que se cheire. Mas o meu pai também não brincava com a vara na mão. Se ele falasse, eu vou te pegar, meu amigo, aguarde. Era 2, 3 vezes, eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Na terceira, meu amigo, se prepara para ser escaldado na água de sal. Uma pergunta e nós vamos orar. Que tipo de marcos nós estamos deixando para os nossos filhos? Que tipo de marcos nós estamos deixando para os nossos filhos? E aqui é o pior. Tem filhos ou tem filhas que tá namorando e leva o namoradinho ou a namoradinha para dentro da casa do pai. Entra pro quarto, fecha a porta e os pais. É só conversa. Dentro da casa do pai. O pai e a mãe não sabem o que está rolando lá dentro. Meu filho já é de maior, pastor. Mas quem manda na sua casa? Hã? Seu filho manda dentro de casa? Porque se ele mandasse, ele iria alugar uma casa ou comprar uma casa para ele mandar. Dentro da minha casa, eu estou dizendo palavra de papai e de mamãe. Você pode ser filho barbado. Você pode ter barba e bigode. Passou do portão para cá, quem manda sou eu. Quem entra aqui sou eu que quero. Não entra ninguém aqui que você convida, entra se a gente quiser. Esse mau elemento não entra, essa menina não entra, não é flor que se cheira, não entra, não vai para o quarto com ninguém. Dentro da minha casa não fuma, não bebe, não assiste televisão, dentro da minha casa não faz nada disso, porque dentro da minha casa quem manda sou eu. Da porta para fora faz o que você quer. Quer pecar, peca. Quer beber, bebe. Quer adulterar, adultera. Dentro para fora da porta você pode pintar e bordar, mas passou da porteira tem limites. Sabe qual é o problema, pastor Adão? É que muitos são crentes, pais crentes, filhos crentes. É no meio evangélico que acontece muito isso. E sabe qual é a desculpa deles?
principalmente dos pais, eles vão se casar mesmo. Eu ouvi crente. A menina começou a namorar, e aí a crente diz assim, e aí já deu uns pega já? Para experimentar, porque se depois casar e não gostar, não tem jeito. Crente. Já deu aquele beijo assim, ó, aquele beijo assim. Já foi pra cama já. Porque se casa e não gosta, então aproveita antes, porque se não gostar depois, né? Quem deveria ensinar o certo está ensinando o errado. Eu disse esses dias, eu não lembro para quem namora, os namoradinhos aí que anda só agarrando, beijando. Beijar é dar a posse do corpo. Beijou em cima, acende embaixo. E aí, não queira acender um fogo que você não pode apagar. Não é graça não, gente. É sério. Não, eu tenho que beijar, porque, né? Se eu não beijar, você está dando a posse de um corpo que não é seu. Tem gente casado que não está fazendo isso. E tem gente solteiro fazendo. Que isso, pastor? É verdade. O casado que pode não está fazendo. O solteiro que não pode quer fazer. Ih, pastor, não pode falar disso não, pastor. Sabe o que é isso? É que o povo estão removendo os marcos de Deus. E a verdade, estão removendo os marcos de Deus da família. Estão removendo os marcos do louvor. Estão removendo os marcos da adoração. Estão removendo os marcos da comunhão. Estão removendo os marcos da glória a Deus. Estão removendo os marcos da nossa casa. E não podemos remover os marcos que estão escritos na palavra. Não pode remover os marcos da justiça. Não podemos remover o marco da fidelidade. Não podemos remover os marcos do temor. Não podemos remover os marcos da nossa vida com Deus. Fica de pé. E quando se remove os marcos, falta respeito. Respeito com o marido, respeito com o pastor, respeito com o dirigente ou a dirigente. Falta obediência. É pais brigando com filho, é filho brigando com o pai. Violência no lar, o marido, né, discute com a mulher, tapa na orelha dela. Sabe o que vai acontecer? Futuramente seu filho vai fazer o mesmo com a dele. Tapa. O que tem de irmã que apanha em casa? Porque tem uns cabos aí que me perdoe pela minha grosseria. Eu vou dizer, não é um homem, é um monstro. Só que o problema é que as irmãs não têm coragem de denunciar. Não,
Deus, eu nasci para sofrer. Não é não? Ei, você não nasceu para sofrer. Você é a amada de Deus. E Deus não quer que você seja um capacho na mão desse homem. Agrediu com palavras verbais. Ligue. Levantou a mão. Ligue. É melhor ele preso do que ou cedo ou tarde você terminar morta. Porque quem bate uma vez, bate duas. E quem bate duas, acostuma. Ih, pastor, hoje o negócio foi ruim, hein? Foi. Foi ruim para o lombo do diabo. Pegue na mão da irmã aí, vai. As irmãs fecham esse corredor para mim, os irmãos fecham o corredor aqui, ó. As irmãs fecham esse corredor, os irmãos fecham esse corredor. Isso. Fecha o corredor. Vamos orar. 1 minuto de oração. 1 minuto de oração. Nós vamos pedir para Deus quebrar todas as cadeias agora. Você vai orar agora para Deus, né, te dar coragem, para Deus te dar autoridade, para Deus te capacitar. Vamos orar. Todos começam dando glória, glória. Todos dando glória. Dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Isso, clame, 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 clame. Abre a boca, clame agora, clame pela autoridade de Deus. Espírito Santo, dai-nos autoridade agora, Senhor. Espírito Santo, nos capacita para que nós não venhamos remover os marcos da sua palavra. Nos capacita para nós não removermos os limites estabelecidos pela sua palavra. Espírito Santo, olha aí esse exército de mulheres que aqui está na sua presença, Senhor, que talvez sejam agredidas verbalmente, fisicamente, Senhor. Espírito de Deus, começa a dar coragem, começa a dar ousadia. Senhor, aqui está esse exército de varões valentes. Meu Pai, começa, meu Deus, agora. Começa a capacitá-los agora para governar a sua casa, para governar a sua família. Espírito, 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 Espírito. Alamandio candarabria candarai. Verekia sai daracas. Amanda candarabria candarabria candarabria. Espírito, 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 Espírito de Deus. Nós estamos clamando agora, Espírito. Começa a soprar neste lugar, Espírito. Começa a soprar o teu hálito fresco e novo dentro desta casa agora, Espírito.
Assopra dentro desse lar, Espírito. Assopra no casamento desta pessoa. Assopra no relacionamento dessa pessoa. Assopra, assopra, assopra lá na faculdade desse jovem. Assopra lá, Senhor. Assopra lá agora, Jesus. Começa a soprar lá no trabalho desta pessoa, Jesus. Começa a soprar o teu vento veemente e impetuoso, Jesus. Para que esta igreja possa viver o que ela nunca viveu, Jesus. Começa a soprar agora. Glória a Deus, diga glória a Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.